107. Unindo. Para seres tão perdidos, eles são, de algum modo, determinados. Reflexões de El no primeiro dos 10 dias finais. Navani conseguiu ficar de pé, mas, após dar alguns passos, fugindo de Moashi rumo ao pilar, estava tonta e enjoada. Cada respiração era uma agonia, e ela estava perdendo muito sangue. Cambaleou e se encostou na parede para não cair, manchando de sangue um mural com um espreno em forma de cometa. Olhou para trás. Moashi continuava caminhando em um movimento inexorável, sem pressa alguma. Sua espada de curvatura elegante estava apontada para o lado, de modo que deixava um pequeno corte no piso ao lado dele. Olhos claros, disse Moashi. Olhos mentirosos. Governantes que não sabem governar. Seu filho foi um covarde no final, rainha. Ele me implorou que poupasse sua vida, chorando. Foi apropriado que tenha morrido como viveu. Ela poupou seu fôlego, sem ousar responder, apesar da fúria, e continuou seguindo pelo corredor, deixando uma trilha de sangue. Eu matei um amigo hoje, continuou Moashi, a voz terrível tornando-se mais suave. Pensei que isto fosse doer. Para minha surpresa, não doeu. Eu me tornei minha melhor versão. Livre, sem sofrimento algum. Eu trago a você o silêncio, Navani. Pagamento pelo que você fez. Por como viveu. Como você. Navani arriscou olhar para trás quando ele parou subitamente de falar. Moashi havia parado junto ao corpo de Raboniel. A moldada se agarrara ao pé dele com uma das mãos. Ele inclinou a cabeça para o lado, parecendo perplexo. Raboniel se lançou contra ele, arranhando seu corpo. Suas pernas não se moviam, mas ela agarrou Moashi com dedos semelhantes a garras, rosnando, e o apunhalou sem parar com a adaga que Navani deixara. Não restava mais antiluz do vazio na arma, mas a adaga estava drenando luz das tempestades dele. Raboniel invertera a lâmina. Moashi recuou diante do ataque, distraído, tentando manobrar sua espada fractal para rechaçar a moldada louca que se engalfinhava com ele. Mexa-se, pensou Navani consigo mesma. Raboniel estava tentando ganhar tempo para ela. Mesmo com vigor renovado, Navani não foi longe antes que a dor se tornasse grande demais. Cambaleou até a sala onde estava o pilar de cristal, deixando de lado quaisquer ideias de tentar escapar para os túneis subterrâneos de um retiro. Ela se forçou a avançar até o pilar, então caiu contra ele. Irmane, sussurrou ela, sentindo o gosto de sangue nos lábios. Irmane. Esperava ouvir esse gemendo ou chorando, a única resposta que recebera nos últimos dias. Mas, dessa vez, ouviu um tom estranho, harmonioso e discordante ao mesmo tempo. O ritmo da guerra. Dalinar, projetado por Lin, a corredora dos ventos, voava a caminho do arauto Ishar. Ele sentia algo trovejando, uma tempestade distante, mas, ao redor, tudo era luz e o sol brilhava, tornando difícil acreditar que em algum lugar a escuridão tempestuosa reinava. Que em algum lugar alguém estava perdido nas trevas. O pai das tempestades apareceu ao lado, acompanhando Dalinar, uma rara ocorrência. O pai das tempestades nunca adotava feições. Havia apenas a vaga impressão de uma figura do mesmo tamanho que Dalinar, mas que se estendia ao infinito. Havia algo de errado. O que foi? Perguntou Dalinar. O filho de Tanavasti adentrou a tempestade pela última vez, disse o pai das tempestades. Posso senti-lo. Caladim? Perguntou Dalinar. Ele escapou? Não. É algo muito pior. Mostre-me.
Kaladin caiu. O vento o jogava de um lado para o outro. Ele não passava de um trapo, apenas um trapo em forma de pessoa. Eu esqueci as palavras, Kaladin, disse Sil chorando. Estou vendo apenas a escuridão. Ele sentiu algo em sua mão, os dedos dela de algum modo segurando os dele enquanto ambos caíam na tempestade. Ele não pôde salvar Teft, não pôde salvar o pai, não pôde salvar a si mesmo. Havia se esforçado demais, usado uma pedra de mó na própria alma até que ela se tornara frágil como papel. Havia falhado. Essas eram as únicas palavras que importavam. As únicas palavras verdadeiras. Eu não sou forte o bastante, sussurrou ele para os ventos furiosos. Então fechou os olhos, soltando a mão dela. Dalinar era a tempestade ao redor de Kaladin. E, ao mesmo tempo, não era. O pai das tempestades não concedeu a Dalinar tanto controle quanto concedera antes, provavelmente por medo, temendo que Dalinar o pressionasse de novo. Ele estava certo. Dalinar viu Kaladin cair, perdido, sem luz das tempestades, os olhos fechados. Não era a postura de um homem que estava lutando. Tampouco era a postura de alguém que cavalgava os ventos. Era a postura de alguém que havia desistido. O que fazemos? Perguntou Dalinar ao pai das tempestades. Nós testemunhamos. É o nosso dever. Nós temos que ajudar. Não há como ajudar, Dalinar. Ele está perto demais da interferência da torre para usar seus poderes, e você não pode levá-lo no vento para libertá-lo disso. Dalinar observou, em sofrimento, a chuva e suas lágrimas indistinguíveis. Tinha que haver alguma coisa a ser feita. O interim. Quando você infunde esferas, você consegue parar o tempo, disse Dalinar. Posso desacelerá-lo bastante, respondeu o pai das tempestades, através de investidura e conexão ao espiritual, mas só por algum tempo. Faça isso, disse Dalinar. Conceda a ele mais tempo. Vem-lhe cantarolou em agonia quando a chacina começou. Não dos radiantes, não ainda. Dos civis. Assim que os soldados do perseguidor partiram em direção aos radiantes indefesos, a multidão de humanos que observava tudo enlouqueceu. Liderados por algumas almas determinadas, incluindo um homem de aparência rude com apenas um braço, os humanos começaram a lutar. Uma rebelião total. De pessoas desarmadas contra soldados treinados em forma bélica. Vene desviou o olhar quando a matança começou. Contudo, os humanos não desistiram. Ocuparam o espaço entre as formas bélicas e a sala com os radiantes, bloqueando o caminho com os próprios corpos. Podemos impedir isso? Perguntou Venli a Leshwe, que havia ficado ao lado dela depois de ser empurrada pelo filho da tempestade. Vou precisar da autoridade de Raboniel para contestar essa ordem particular, disse Leshwe em embaraço. O perseguidor tem o comando da lei na torre. Já enviei outro dos celestiais para perguntar a Raboniel. Venli fez uma careta ao ouvir os gritos. Mas Raboniel disse que esses radiantes precisavam ser poupados. Não mais. Alguma coisa aconteceu à noite. Raboniel precisava dos radiantes para testes que pretendia realizar, mas ordenou que um deles fosse levado a ela, e depois disse que não precisava mais dos outros. O restante agora é uma desvantagem, talvez um perigo, caso acordem. Ela olhou para os humanos morrendo, então recuou enquanto alguns soldados em forma bélica passaram correndo com machados ensanguentados. Isso é lamentável, comentou Lashway. Não quero cantar em alegria para esse tipo de conflito. Mas já fizemos isso antes e faremos novamente para recuperarmos nosso mundo. Não podemos ser melhores, implorou Vane em decepção. Não há uma maneira? Lash olhou para ela, inclinando a cabeça para o lado.
Venli havia novamente usado um dos ritmos errados. Venli observou o recinto, para além dos esprenos de raiva e esprenos de medo. Algumas das tropas dos cantores não estavam se juntando à matança. Ela avistou Rotan e Matal, soldados de Leshwi, que hesitaram e não participaram. Leshwi escolhia pessoas melhores. Mostre a ela, punçou o timbre. Mostre a ela, mostre a ela, mostre a ela. Vende se preparou. Então sugou luz da tempestade das esferas no seu bolso e se permitiu começar a brilhar. Leshwi cantarolou em destruição e agarrou Venli pelo rosto com força. O que? Disse ela. O que você fez? Caladinho adentrou o interim. Havia encontrado o pai das tempestades ali naquela primeira noite horrível, quando fora pendurado durante a tempestade. A noite em que Sil lutou tanto para protegê-lo. Dessa vez ele pairou na escuridão. Nenhum vento jogava de um lado para outro, e o ar se tornou impossivelmente calmo, silencioso, como se estivesse flutuando no oceano. Por que você não diz as palavras? Perguntou o pai das tempestades. Eu as esqueci, sussurrou Caladinho. Não esqueceu. Elas significarão alguma coisa se eu não as sentir, pai das tempestades. Posso mentir para jurar um ideal? Silêncio. Silêncio puro e incriminador. Ele me quer como queria Moash. Se continuar me pressionando, vai me possuir. Então, preciso ir. Isso é mentira. Essa é a mentira suprema dele, filho de honra. A mentira que diz que você não tem escolha. A mentira de que não há mais uma jornada digna de ser seguida. Ele tinha razão. Uma parte minúscula de Caladim, uma parte que não podia mentir para si mesmo, sabia que aquilo era verdade. E se eu estiver cansado demais? Sussurrou Caladim. E se não me restar mais nada para dar? E se for por isso que não posso dizer suas palavras, paz das tempestades? E se for simplesmente demais? Você vai condenar a minha filha à infelicidade novamente? Caladim fez uma careta, mas era verdade. Será que era capaz de fazer aquilo com Sil? Ele cerrou os dentes, esforçando-se. Começou a lutar contra o nada, contra a incapacidade de pensar. Lutou contra a dor, a agonia, ainda pungente, de perder o amigo. Ele gritou, tremeu, então se recolheu dentro de si mesmo. Fraco demais, sussurrou ele. Simplesmente não lhe restara mais nada de si para dar. Não é o bastante, disse Dalinar. Não consegui enxergar em meio àquela escuridão sem fim, mas podia sentir alguém ali. Dois alguéns. Caladinho e sua esprena. Raios. Eles estavam sofrendo. Nós precisamos dar mais tempo a eles, disse Dalinar. Não podemos, declarou o pai das tempestades. Respeite a fragilidade dele e não me force a fazer isso, Dalinar. Você pode quebrar coisas que não compreende e as consequências disso podem ser catastróficas. Você não tem compaixão? Não tem coração? Interpelou Dalinar. Eu sou uma tempestade. Escolha o caminho de uma tempestade. Faça uma escolha melhor, então. Dalinar procurou nas trevas, no infinito. Estava cheio de luz das tempestades em algum lugar onde isso não importava. Em um lugar onde todas as coisas se conectavam. Um lugar além de Shadesmar. Um lugar além do tempo. Um lugar onde... O que é isso? Indagou Dalinar. Esse calor? Eu não sinto nada. Dalinar se aproximou do calor agradável e compreendeu. Este é o lugar onde você faz as visões acontecerem, não é? Perguntou Dalinar. O tempo às vezes se move de maneira estranha nelas. Sim, respondeu o pai das tempestades.
Mas é preciso ter conexão para ter uma visão. É preciso um motivo, um significado. Não pode ser qualquer coisa. Ótimo, disse Dalinar, forjando um vínculo. O que você está fazendo? Eu estou conectando-o, disse Dalinar. Unindo-o. O pai das tempestades trovejou. Com o quê?